Oi, se você não me conhece, eu me chamo Aline e tenho uma página em quase todas as redes sociais chamada Livros e eu não estou infundibulada cronossinclasticamente. Se você não entendeu bulhufas do que eu falei, é porque você não leu ainda essa maravilha da ficção científica que é o livro As Sereias de Titã, de Kurt Vonnegut. Gente, eu não tinha lido nada sobre Kurt Vonnegut e foi meu primeiro contato com ele. Eu confesso pra vocês, né, que eu tava muito receosa. Tem até um outro vídeo aqui que eu fiz um vlog de leitura durante o feriado, que foi quando eu comecei a ler o livro. E lá vocês viram em primeira mão o meu contato com Kurt Vonnegut. Eu tava assim, um pouco amedrontada, porque o nome Kurt Vonnegut já é um pouco diferente, né? Eu acho que já dá até uma pressão maior, sei lá, é que nem Isaac Asimov. Você quando ouve falar de Isaac Asimov já pensa, meu Deus, ou então Brandon Sanderson. Apesar de serem de gêneros diferentes, a gente já sabe que tem uma carga ali. Kurt Vonnegut pra mim era um desses nomes, sabe, que algumas pessoas já falaram, que os livros dele eram muito bons, mas eu nunca tinha tido contato, nem tinha lido, sei lá, qualquer linha do livro dele na minha vida, e aí eu já encarei com certo medo. Mas que surpresa maravilhosa foi saber que eu amei. Gente, esse é um livro super satírico. O autor, ele vai começar com a história de um cara que caiu no infundíbulo cronossinclástico. E a gente fica, o que é um infundíbulo cronossinclástico? Ele explica em uma página e meia, basicamente, de uma forma super bem-humorada, que é um evento, né, que fica entre a Terra e Marte. E quando a pessoa entra lá, ela simplesmente desaparece. Mas na realidade, ela não chega a desaparecer. Ela fica vivendo no presente, no passado e no futuro ao mesmo tempo. Ela não fica assim corpórea em todos esses períodos. Ela se materializa a cada X dias em cada um desses locais por um período de tempo variado. Na Terra, o cara, né, que foi para esse infundíbulo cronossinclástico, que foi o senhor Rumford, ele levou o seu cachorro. Gente, sério, com qualquer coisa assim para fazer, ele escolheu logo o cachorro. Mas também foi uma escolha um pouco esperta, né? Porque se fosse qualquer outra pessoa, qualquer outro ser que pudesse expressar que não gostaria de ir, eu acho que ele falaria que não gostaria de ir, mas ele escolheu o seu cachorro, o cachorro teve que acompanhá-lo, e aí a cada 59 dias os dois se materializam na Terra por um período de apenas 1 hora. Quando eles fizeram a sua primeira aparição, o Sr. Rumford, que era casado com Beatriz Rumford, foi falar com a sua esposa o quê? O futuro dela, né? Mas ele, além de ter contato com o presente, com o passado, com o futuro, ele também começou a ter o poder de ler mentes. Então, ela não tinha pra onde correr, né? Ia falar com ele sabia tudo o que ela estava pensando, ele sabia tudo o que ia acontecer na vida dela e falou pra ela que ela iria para Marte com um cara chamado Malate Constante. Ela não sabia quem era Malate Constante, mas o Sr. Rumford disse que juntos eles iriam para Marte e lá eles teriam um filho. Ela ficou revoltada e disse que ela não iria de jeito nenhum. Desde então, ela não mais viu o marido nos 59 dias, né? A cada 59 dias, quando ele reaparecia. Malate Constante foi a única pessoa convidada para testemunhar a aparição do Sr. Rumford e do seu cachorro Kazak. Toda a população se via no direito de testemunhar essa aparição, apesar deles não terem nada a ver com a família. Então, eles formavam filas e multidões gigantescas ao lado de fora da casa, mas em nenhum momento eles foram convidados para entrar e testemunhar essa aparição. O Sr. Constante, sim, ele foi convidado. Quando ele entrou lá na casa, ele estava disfarçado e tal, e quando ele foi falar com o Rumford falou, então, você vai para Marte, você depois vai para Mercúrio, você vai retornar à Terra e por fim você vai acabar em um planeta chamado Titã. Mas não se preocupe, você não vai estar sozinho, você vai casar com a minha mulher e vai ter um filho com ela em Marte, obrigado pela galera de Marte. E aí ele ficou, não quero isso, porque o cara era milionário, ele é sem noção, tá? Vamos deixar aqui bem claro que Constante é muito sem noção. Então ele não queria fazer nada disso, porque apesar dele ser sem noção, ele tinha noção de que não era uma coisa legal ir para um local em que ele não teria nada, né? Se na Terra ele tinha tudo, podia fazer o que ele quisesse. Kurt Vonnegut consegue fazer de uma forma com que seja tudo muito satírico e esperto, sabe? O jeito dele narrar as coisas é muito divertida. Ele vai aqui criticar a nossa sociedade, tá? A galera quer ir pro espaço, quer visitar novas coisas, mas ela não tá nem aí pro
próprio vizinho, né? Ninguém sabe quem é o vizinho, mas tá querendo ir pra Marte, tá querendo ir pra todos os outros planetas. Ele também vai criticar os ricaços, né? As pessoas que são ricas e não fazem nada por isso, elas só têm muita sorte. Ele também critica a religião. Ele cria um Deus indiferente aqui, que o Deus não tá nem aí pra você e ele não tá nem aí, ele não se importa com o que você faz. É muito interessante ver como ele faz essas críticas, porque apesar de ser uma crítica muito escrachada, escancarada e satírica, não é uma coisa chata e nem enfadonha, sabe? Ele faz isso de uma forma tão criativa que a gente fica imerso na história e só quer devorar o livro. Ele critica bastante os militares também, quando eles estão reunidos. Ele faz com que essas pessoas elas sejam comandadas através de uma anteninha, porque elas não têm vontade própria, elas não questionam nada, elas fazem parte lá do sistema e apenas acatam o que mandam elas fazerem. Ele chega a fazer uma lista de coisas consideradas militarmente idiotas, né? Entre elas é tossir no meio de uma patrulha, é dizer para o inimigo onde é que eles estão, botando em risco a sua vida e a vida do pelotão. Mas nessa lista também consta ter um livro no seu baú de pertences, questionar quem e o porquê de fato começaram a guerra. Então é uma sátira, é um sarcasmo muito divertido de acompanhar. Eu gostei bastante desse primeiro contato que eu tive com a escrita do Kurt Vonnegut. Eu não tava esperando, né, uma coisa tão satírica, engraçada e envolvente. Eu tava esperando uma coisa mais séria, a lá Isaac Asimov, mas eu fui positivamente surpreendida ao ler As Sereias de Titã. É interessante ver como um conceito científico como o infundíbulo cronossinclástico pode ser explicado pra gente em uma página e meia, mas questões humanas e filosóficas que a gente sempre impõe essas perguntas: qual o sentido da vida, o que é que nós estamos fazendo? De fato, durante todo o livro, a gente vai ter um vislumbre de algumas possíveis respostas, na verdade, mas a gente, de fato, ao terminar o livro, a gente ainda fica se questionando sobre essas perguntas filosóficas da vida. Então, aparentemente, a gente entender uma coisa que não existe, que foi criada, é mais fácil do que a gente compreender a nossa própria vida. Os seres humanos aqui, eles basicamente, segundo Vonnegut, eles aceitam serem as traças de uma viga podre que é a nossa sociedade, sem fazer questionamentos, contanto que eles se beneficiem de alguma forma de estarem fazendo parte dessa viga. Eles não se importam, né, que vá destruir qualquer coisa. Eles não se importam se estão construindo, sei lá, um itemzinho para a mamadeira de um bebê, ou uma casa para um abrigo de idosos, ou uma bomba nuclear, contanto que eles estejam ali recebendo dinheiro para aquilo, estejam se beneficiando. Eles não estão nem aí para o que isso vai acarretar. Se ainda não ficou claro que eu recomendo esse livro, sim, eu recomendo demais As Sereias de Titã, de Kurt Vonnegut. Eu agradeço a Livraria Leitura por ter me enviado esse livro, né, porque eu adorei a leitura. E quando eu fiz essa leitura aqui, me veio à mente, né, que o absurdo de Kurt Vonnegut faz mais sentido do que a nossa realidade. Leiam Kurt Vonnegut, As Sereias de Titã, vocês vão amar e depois vão vir aqui me agradecer.